Ô, Davi, o que você orienta, onde que devemos investir para quem quer, assim, tem uma meta a curto prazo? Como você falou aqui, uma pessoa que quer fazer uma viagem, uma reforma de uma casa, o que você poderia orientar? Então, o que nós aconselhamos, e isso que é o legal, inclusive, como você comentou, é você decidir quais serão os seus investimentos com base nos seus objetivos. Não basta só começar a investir, senão você pode seguir a dica de algum amigo, escolher algum investimento. E o interessante dos investimentos é isso, uma coisa pode ser ótima para uma pessoa e terrível para outra. Então, pensando numa pessoa que ela vai fazer uma viagem no curto prazo, ou se não tem algum outro objetivo, o investimento que a gente direciona essa pessoa é algum investimento de renda fixa, seja algum fundo de investimento com alta liquidez, ou seja, a pessoa consegue resgatar esse dinheiro de forma fácil, ou senão o próprio Tesouro Direto. Até comparando o Tesouro Direto com a poupança, como o Juarez comentou, é um investimento que ele paga menos, ele remunera mal o investidor. O Tesouro Direto, ele é um investimento que ele é extremamente seguro. Em resumo, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, no pior dos cenários, o governo imprime dinheiro e te paga. Certo. Então, o risco é muito baixo. E vai ter uma boa rentabilidade acompanhando a taxa de juros do Brasil. Então, no caso do Tesouro Direto, seria o Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa de juros. A pessoa vai conseguir resgatar quando ela quiser, ela não vai sofrer grandes oscilações no patrimônio dela. Ela não corre o risco de investir lá R$10.000, de uma hora para outra ela ter R$7.000, R$6.000. Então, ter um objetivo de curto prazo, um investimento em renda fixa seguro, como um Tesouro Direto, pode sanar essa pessoa de forma perfeita. Ela às vezes vai colocar a longo prazo, não tem problema, pode colocar a longo prazo, os prazos são mais longos, 2028, 2030, 2035, até a capacidade de absorção do governo de captar dinheiro nesse mercado, pagando essa taxa de juros para ele, é muito grande. E ele pode ter, como o Davi falou, a liquidez. Preciso qualquer hora usar o dinheiro, vai lá e ele faz o resgate. Ô, Juarez, você que tem mais experiência aí bancária, aquele dinheiro que a gente tem, que fica na conta, vale a pena a gente deixar na conta ali, nessas aplicações, essas baixas automáticas? Como que funciona isso aí? Vale a pena? Olha, isso aí? Rose, isso é uma das coisas, um erro muito grande que as pessoas cometem sem saber por que está ali. Porque ele deixa o dinheiro, esquece e vai tratar das suas coisas, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar dos seus negócios, esquece que o dinheiro, ele estando na aplicação automática, eles pagam muito abaixo daquilo que é o CDI. Em torno de seus 20%, 30%, quando você poderia estar recebendo 100% numa aplicação normal. Consequentemente, existe uma desvalorização disso aí. Porque a inflação existe todo dia. A gente sabe disso. E ele deixando dinheiro na conta, simplesmente ele está perdendo. Então, o conselho que eu dou é que tem dinheiro parado em conta, que vá procurar um investimento com liquidez diária. Tem liquidez diária que pode ser pago com 90%, 100% do CDI, e você está sendo bem remunerado. Tenho certeza disso. E para vocês dois aí, quais são as opções de investimentos mais seguros? Eu acho que eu partiria no premissa do Tesouro Direto mesmo. Então, o investimento, você está emprestando dinheiro para o governo, como eu comentei, no pior dos cenários possível, o governo consegue imprimir esses recursos e pagar a dívida que ele possui com você. E se a gente for imaginar um cenário onde o governo quebrou, significa que várias empresas já quebraram, ações, fundos imobiliários já passaram por esses momentos difíceis, vamos dizer assim. E é até interessante nessa questão de, deixa o dinheiro na conta, eu começo a investir. A gente tem um caso no escritório que a gente acaba usando de exemplo. Um cliente que ele era médico, inclusive, então essas pessoas que não costumam ter tempo, ficam mais no universo delas, que é a medicina. E ele dizia que ele não tinha tempo para fazer os investimentos, não tinha tempo para se preocupar com as finanças dele. E nesse momento o assessor explicou para ele que se ele parasse ali 1 hora naquela semana para entender o que estava acontecendo, de entrar nas oportunidades que nós estaríamos mostrando para ele, no final do ano ia sobrar ali o equivalente a um salário que ele possui mensal. Então ele estava naquela rotina de não, preciso trabalhar, só que se ele destinasse o tempo dele para entender sobre os investimentos, as finanças, ele ia receber um salário a mais no final do ano, que poderia significar umas férias, uma viagem com a família. Então, quando a gente vai pensar em investimentos, o planejamento financeiro, as pessoas elas têm medo ou digam que não tem tempo para isso, mas tem uma frase que eu gosto muito, de repetir ela algumas vezes no escritório. Eu acho muito legal quando a gente consegue pegar frases de outras áreas e englobar nos investimentos, que é uma frase da Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que é justo que muito custe o que muito vale. Então, obviamente, você vai ter que despender tempo para entender seus investimentos, para se planejar financeiramente, mas isso com certeza vai valer a pena. Então, a gente tem esses exemplos de pessoas que pararam para entender suas finanças e foram muito bem recompensadas por isso.
Com certeza. E a gente, lógico, sabe que tem diversos investimentos hoje no mercado, e quando você fala em segurança, como ele falou, mais seguro hoje o Tesouro, porque realmente é aquilo que acontece. Se acontecer amanhã de quebrar o país, aí é aquele efeito cascata. Mas seria o último a acontecer. Mas nós temos outros produtos. Por exemplo, você temos hoje aí um CDB, que o CDB tem um fundo garantidor de crédito que protege até 250 mil e até 1 milhão por CPF, isso em instituições diferentes. Então já é um produto, e outros produtos, como LCI, LCA, são produtos que têm realmente uma maior segurança nesse sentido também. Certo. E falando um pouquinho de inflação, como é que a inflação ela afeta os investimentos aí da gente no poder de compra? Perfeito. A inflação, acho que é um dos principais fantasmas no Brasil, né? Já foi um inimigo gigantesco da população brasileira mesmo. Hoje, graças a um trabalho muito bem feito por parte do governo brasileiro dos últimos 20 anos, principalmente depois do Plano Real, a inflação ela está mais controlada. Mas enquanto a gente está tendo essa conversa, a realidade é que o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra dele. Então, a inflação, se a gente for dar uma definição dela, ela é dando uma definição técnica e depois traduzindo ela, né? A inflação ela é a expansão da base monetária e o que ocasiona o aumento dos preços. O que eu estou querendo dizer com isso? A inflação ela é o aumento da quantidade de dinheiro circulando na nossa economia. Seja o governo colocando dinheiro para projetos, é o aumento da quantidade de dinheiro, por conta disso os preços sobem. Uma forma de controlar a inflação, que é muito usada aqui no Brasil, é o aumento da taxa de juros. Então, a taxa de juros e a inflação aqui no Brasil tem essa relação como se fosse uma gangorra. A inflação sobe, o governo preocupado com a inflação chegar naqueles patamares estratosféricos, igual já aconteceu no passado, aumenta a taxa de juros, só que se aumentar muito a taxa de juros pode ocasionar uma recessão, e é algo que ninguém quer também. Então eles vão aumenta a taxa de juros, a inflação cai, depois para não entrar em recessão, diminui a taxa de juros para estimular o consumo, e é assim ao longo do tempo. Essa relação entre... Muitos economistas vão dizer que uma inflação num patamar não tão alto é saudável porque aquece a economia. O que não pode acontecer, igual é na Argentina atualmente, que a inflação lá anual está mais de 100%. 100%, é um absurdo. Né? Mas a inflação, já que não tem como fugir dela, ela vai existir, o que a gente pode fazer é se preparar para ela. E a melhor forma de se preparar para não ficar totalmente dependente é fazendo bons investimentos. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente fala assim, você vive sem inflação no Brasil? Não tem como a gente viver sem inflação. Mas a inflação pode ser controlada. Quando você via que existia uma expansão no mercado muito grande de investimento, quando a taxa de juros estava 2% ao ano, então as pessoas realmente investiam no mercado, estava procurando fazer o melhor pela empresa e crescendo. Mas ela subiu para um patamar muito alto, a taxa de juros, que é o cálculo que eles fazem é o seguinte, é preferível eu ganhar 10, 12, 13% ao ano do que investir na minha empresa. Então vou ganhar porque isso aí é um ganho que na realidade não faz o país crescer, realmente faz o país realmente andar de lado e muitas vezes até para trás. Então essa busca de diminuir a taxa de juros hoje realmente vai ajudar muito ao país a nível de crescimento, a gente não tem dúvida, para expandir os negócios. E quando a gente fala em inflação, tem um gráfico bem interessante, a gente costuma mostrar em algumas palestras que a gente dá, que mostra a criação do Plano Real em 94 e comparando com quanto vale uma nota de R$100 atualmente. Atualmente, o nosso poder de compra ele é cerca de 85% menor do que era em 94. Então, a inflação é justamente isso. É o governo perdendo, o dinheiro perdendo valor ao longo do tempo. E a melhor forma de se proteger contra isso é investindo. Um exemplo besta, que a gente costuma dar, principalmente quando a gente estiver em escolas para palestrar, para pessoas que estão no ensino médio, até no ensino fundamental, querem entender, durante a palestra eu pergunto para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, quanto está custando um salgado na cantina deles, por exemplo. A última vez que eu fui palestrar, se eu não me engano, era R$7 um salgado na escola que eu estava conversando. Eu falei para eles, então, quando eu tinha a idade de vocês, com R$5 eu ia para a escola e comprava um salgado e uma tubaína. Aí todo mundo, meu Deus do céu, como assim? Como é que muda tanto assim, né, de uma hora para outra? Então, é um exemplo bobo, mas só que mostra justamente o que é inflação. É nossa capacidade de precisar de mais dinheiro para fazer menos. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?